16 anos. Quando eu cheguei na Força Jovem Brasil, eu era totalmente dependente da cocaína. Eu necessitava da droga, eu era envolvido no mundo do crime. Eu roubava para sustentar meus vícios. E eu até tinha um conceito no mundo do crime, entendeu? Mas chegou um ponto que eu fiquei totalmente dependente da droga. Eu comecei sabe, eles não acreditavam mais em mim. Meus próprios amigos queriam me pegar, me matar. Eu cheguei a ficar 3 dias direto sem comer, sem beber água, porque a cocaína ela sustenta, ela deixa você de pé, entendeu? Eu fiquei totalmente dependente. Chega de roubar, eu fazia tudo quanto é coisa de errado. E meus amigos, que diziam ser meus amigos, eu chegava perto deles naquela rodinha, eu olhava para o lado e eles se afastavam, não ficava um ao meu lado. Eu me senti naquele momento humilhado, sabe? Até minha própria família olhava para mim assim, sabe? Nem me dava atenção. Eu estava totalmente largado. Eu chegava em casa, olhava para o espelho, eu chorava, eu queria sair daquela situação. Eu não aceitava aquela situação, mas não tinha força. Foi aí que eu cheguei na Força Jovem Brasil, era a época de Fogueira Santa, e eu vi um homem de Deus falando que a gente tinha que se revoltar com aquela situação, não aceitar aquela situação que estava vivendo, sacrificar, ir pra cima. Aí foi que eu peguei meu envelope e fui sacrificar. Devido a eles me conhecerem que eu era usuário de droga, eu mexia com pintura de carro. Ninguém deixava um carro para mim trabalhar, para mim pintar, entendeu? E mesmo assim eu fui pra cima, eu falei, deixa eu fazer seu carro, fui trabalhando. Eu tinha 3 semanas para me sacrificar. A primeira semana eu conquistei um certo valor, mas só que a minha carne falou mais alto. Fui pra rua de novo. A segunda semana a mesma coisa. Na terceira semana eu vi o homem de Deus falando, ainda há tempo, gente, ainda há tempo de você se revoltar, ir pra cima, sacrificar. Aí eu me revoltei daquilo, eu falei, não, eu não vou seguir, eu via que eu tinha que sacrificar minha carne, não era aquele valor, era a minha carne. Eu não conseguia dormir. Cheguei um sábado, eu dormi 6 horas da tarde, só que eu não conseguia dormir. Eu não via a hora de chegar domingo para mim colocar aquele meu sacrifício no altar. Aí eu consegui, eu nem ônibus peguei, eu fui andando de casa até a igreja, porque eu não queria tirar um centavo daquele valor. Mas só que eu fui caminhando até a igreja, eu senti um peso nas minhas costas, com medo de os traficantes me verem que eu devia para traficante, eu senti um peso, quase para mim não chegar até a igreja. Eu cheguei à igreja, passei pela porta, eu senti aquele peso saindo, eu me senti leve, comecei a chorar. Aí eu fui coloquei meu sacrifício no altar. Tudo bem, fui para casa, sentei no sofá, meu telefone estava cortado há 3 meses, estava temporariamente fora de serviço. Eu sentei ao lado, o telefone tocou e era um rapaz querendo fazer um serviço comigo. Muito tempo atrás eu fiz o carro dele, ele não sabia que eu estava naquela situação. Ele falou, Alex, você mora na mesma casa? Eu falei, moro, sim senhor. Aí ele foi até em casa, eu dei o orçamento para ele. Aquele mesmo valor que eu sacrifiquei, eu dei o orçamento, eu sacrifiquei de manhã, à tarde eu já estava com aquele valor em mãos. E eu sacrifiquei no intuito do quê? De eu parar de usar droga. Eu era dependente do vício de droga, eu queria muito montar minha própria oficina, que era um salão que eu visava ele, e pra mim aquilo era tudo, entendeu? Aí eu comecei a trabalhar, fui trabalhando. Dia 10 de janeiro eu abri o salão. Cabia 3 carros dentro, mas só que eu não tinha uma ferramenta para trabalhar. Eu não sei como eu abri o salão, não tinha depósito, não tinha nada. Eu abri o salão. Eu ficava me escondendo dentro do salão porque eu não tinha dinheiro para fazer uma placa, não tinha ferramenta para trabalhar. Passou um amigo meu e perguntou, Alex, você está mexendo com pintura ainda? Eu falei, tô, sim senhor. Ele, onde que é? Eu falei, eu tô abrindo aqui, mas já estava aberto há muito tempo, eu estava com vergonha. Aí ele deixou o carro, eu fiz. Aí eu fui trabalhando, conquistando. Quando chegou na próxima Fogueira Santa, que foi em 2010, eu já tinha conquistado, foi em junho, eu já tinha em mãos uma moto, eu já tinha um Corsa sedã, e a minha oficina já estava totalmente montada, bem estruturada, todos os maquinários para mim trabalhar. Mas só que eu não tinha nome, eu não tinha crédito na praça. E meu nome sujo, sabe? Eu precisava do nome, eu precisava aumentar a oficina, porque eu estava dispensando muito serviço, eu já estava cheio de serviço. Eu estava com carro, estava com moto, mas aquilo não era tudo para mim.
Porque eu sabia que se eu parasse de sacrificar, eu ia perder aquilo. Eu peguei o meu carro, o Corsa, eu vi que ele era o que valia mais, eu coloquei ele no altar, pedindo para Deus que eu queria ampliar minha oficina e ter nome, ter um crédito na praça, eu ter conta em banco. Quando eu sacrifiquei esse Corsa, aí passou uns 3, 4 meses, o banco me deu um crédito muito alto, até hoje eles vão na minha oficina, eles vêm me oferecendo dinheiro, sabe? Eles vêm me oferecendo limite, diversas coisas. E a minha oficina hoje cabe 15 carros, antigamente cabia 3. Eu ampliei a minha oficina, mas chegou a próxima Fogueira Santa. Eu tinha apenas a moto e um carro velho, 86, ano 86. Eu sacrifiquei de novo, e sempre superior à Fogueira Santa passada. Eu sacrifiquei de novo. Eu queria um carro que fizesse a diferença. Eu não aceitava naquele carro velho, parando, quebrando a todo momento. Eu queria um carro que fizesse diferença. Um carro importado, um carro bom. Quando foi no começo desse ano, Deus me abençoou com esse carro. Ele me deu um carro importado. Esse carro é uma Audi A6, uma solda Aro 20, cromada. E todo sacrifício que eu faço, Deus me abençoa. Porque eu não dou metade, eu não dou 50%, 80%. Eu me entrego por inteiro. E nessa, o ódio que eu tô do diabo, eu vou arrebentar, vou passar por cima dele.